Mudanças. As mudanças são tão necessárias quanto difíceis. E na verdade, assim, eu não consigo mudar a minha essência. Eu não consigo mudar aquilo que eu sou, porque eu sou constituído a partir do meu temperamento, que é algo com o qual eu já nasço, a partir da minha personalidade, que é algo que vai se construindo ao longo do tempo, a partir do meu temperamento, a partir das experiências que eu travo com o ambiente, a partir das minhas significações e interpretações, e aí eu vou construindo uma maneira mais ou menos constante de funcionamento. Isso é um ponto. Então, assim, eu melhoro, eu amplio algumas coisas sobre gostos, por exemplo, mas aquilo que constitui a minha essência, ela vai permanecer permanente. O que não significa que eu não possa melhorar aspectos da minha personalidade ou aspectos do meu funcionamento que não me agradam, que não são interessantes, que não são produtivos e que normalmente fazem com que eu entre em conflito com as outras pessoas. Qual o grande problema disso? É que assim, é muito mais fácil eu perceber a necessidade de mudança no outro do que eu perceber a mudança em mim, ou a necessidade de mudança em mim. Então, assim, as pessoas às vezes perdem muito tempo observando o comportamento dos outros e dizendo, por exemplo, fulano é terrível, fulano não sabe tratar as pessoas, fulano é grosseiro, fulano podia ser um pouquinho menos antipático. Então, assim, a gente fica olhando para o outro, apontando o dedo, e a gente não se pergunta nesse meio tempo o que a gente está fazendo para promover a nossa mudança, né? A gente não se pergunta o seguinte: por que eu estou atento ao processo do outro muito mais do que ao meu processo? E, infelizmente, a resposta é muito simples, porque é mais fácil. É muito mais fácil perceber o outro. Olha como é curioso. Eu brinco, assim, eu comentava muito com os meus alunos. Não sei se vocês lembram do desenho do Tom e Jerry, mas normalmente o Tom, quando ele estava perseguindo o Jerry, em algum momento a sua cauda pegava fogo. E aí era muito curioso porque normalmente assim, ele sentia um cheirinho diferente, ele percebia a fumaça, ele procurava de onde estava vindo a fumaça e percebia que vinha dele mesmo. Aí ele dava o grito, né? E aí eu fico pensando assim, será que a gente também não está sendo um pouco assim? Da gente precisar que o outro nos mostre quem nós somos, nos aponte. Você está falando isso, mas olha como é que você está agindo. Olha como você está se comportando. Então, assim, o processo de mudança no sentido de que eu me torne uma pessoa melhor, de que eu me torne uma pessoa mais consciente, de que eu me torne uma pessoa pelo menos mais convicta dos meus erros, ele passa primeiro pelo processo de autorreconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso aprender a me aceitar, mas eu também preciso estar disposto a melhorar, porque assim, aí vem uma coisa que é interessante, gente, melhora vai estar sempre relacionada com o quanto eu estou disposto a investir no processo. Se eu fico no âmbito do desejo, eu não vou melhorar absolutamente nunca. Se eu me entrego, por exemplo, a um sintoma, ele normalmente é considerado um pedido de socorro, uma chamada que o nosso organismo faz para apontar que alguma coisa precisa ser revista, precisa ser melhorada, que não está legal. Eu posso escutar esse sintoma, me apropriar dele, aprender com esse sintoma, procurar ajuda, mais fazer a minha parte, ou eu posso me contentar com o meu sintoma e a partir daí justificar a minha existência, ou as minhas dificuldades, ou as minhas limitações a partir do reconhecimento desse sintoma. Então, assim, esses vídeos, eles não são... a proposta do vídeo é de promover reflexão, né? Não sou melhor do que ninguém necessariamente é melhor do que ninguém, mas assim, a gente precisa se perguntar o que a gente está fazendo para que a nossa vida faça mais sentido, para que a gente fique livre. Por exemplo, se eu existo e eu recebo uma atenção e eu tenho um funcionamento em nome de um sintoma, eu provavelmente vou me tornar escravo desse sintoma porque eu vou precisar desse sintoma por boa parte da minha vida. Ao passo que me libertar desse sintoma requer coragem, requer investimento, mas também me abre possibilidades que eu sequer posso imaginar. Gente, todos os vídeos estão disponíveis nas páginas, nas redes sociais do Tribunal de Justiça.